Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Nós já vamos falar sobre o cerco que a China promove em Taiwan. Mas antes eu quero falar rapidamente para vocês a respeito de uma matéria da The Economist que eu achei muito interessante, eu não quero deixar passar, falando sobre como a revista acredita que pagar às mulheres para terem filhos não vai funcionar e que, em vez disso, as economias devem adaptar-se às crises de bebês. Isso mesmo, para quem não sabe, os países mais ricos já estão pagando há muito tempo para que as mulheres tenham filhos. Alguns ainda estão propondo, criar algum tipo de pagamento, algum tipo de pensão para que as mulheres tenham filhos e fiquem em casa cuidando deles, porque elas não estão mais tendo filhos em número suficiente. A revista acredita que isso não vai adiantar, elas não vão ter filhos por dinheiro, até porque muitas delas ganham muito mais do que qualquer proposta que o governo possa fazer, e hoje o que está se visando é muito mais dinheiro do que família, e, portanto, eles acham que as pessoas devem se adaptar a uma economia sem um número grande de bebês nascendo. Ou seja, esse grande número de imóveis que as pessoas vêm acumulando para cobrar aluguéis, só para citar um exemplo, vão acabar restando vazios lá no futuro, porque não teremos pessoas o suficiente para viver e pagar aluguel nesses imóveis. O que a matéria diz aqui? Bem rapidinho, pessoal, daí nós já vamos para essa questão da China aí, que é bem importante a gente comentar também. Eles dizem o seguinte: à medida que as taxas de natalidade despencam, muitos políticos querem investir dinheiro em políticas que possam levar as mulheres a ter mais bebês. Donald Trump prometeu distribuir bônus se retornar à Casa Branca. Na França, onde o Estado já gasta de 3,5% a 4% do PIB em políticas familiares todos os anos, Macron quer rearmar demograficamente o seu país. A Coreia do Sul está considerando doações do valor de espantosos $70 mil para cada bebê. No entanto, todas estas tentativas provavelmente fracassarão porque se baseiam no equívoco. E o equívoco é qual? Achar que o problema é dinheiro. Eu acho que isso vai acabar incentivando algumas, mas lembre-se, na Coreia do Sul, a maioria das mulheres trabalha e ganha muito próximo de 70 mil, se não até mais, Então, seria um pagamento único para o ano inteiro ou para a vida inteira. A questão hoje é que muitos estão se centrando em dinheiro, não estão mais se preocupando em ter filhos. E isso vai ter um custo familiar, pessoal e financeiro também para a sociedade inteira. Já falamos aqui e lá no canal Revelar e no canal Casando Verbo muitas vezes sobre isso. A preocupação dos governos é compreensível, eles dizem. As taxas de fertilidade estão caindo em quase todo lado e o mundo rico enfrenta uma grave escassez de bebês. Claro, quanto mais dinheiro, mais as pessoas querem curtir a vida, e aí a família fica para depois. Com as taxas de natalidade prevalecentes, a mulher média num país de rendimento elevado terá hoje apenas 1,6 filhos ao longo de sua vida. Todos os países ricos, exceto Israel, têm uma taxa de fertilidade abaixo do nível de substituição de 2,1. Quem nunca viu aquele famoso vídeo que falava que a taxa de mera substituição, ou seja, para manter a cultura de um país, é de pelo menos 2,1 filhos por casal, ou melhor, por mulher. E aí, a maioria dos países hoje não tem isso. Se nós formos investigar nos estados brasileiros, alguns estados têm um pouco mais do que isso, outros têm menos. Inclusive, houve uma reviravolta. Santa Catarina era um dos que menos tinha natalidade e hoje ele acabou subindo acima de 2,1, enquanto alguns estados do Nordeste acabou caindo. Então, no Brasil aí tem uma variante muito grande entre os estados e a depender da época em que está se fazendo essa medição, Então, pelo menos precisaria de 2,1 e a maioria dos países ricos tem, em média, 1,6 filhos ao longo da vida por mulher, o que vai acabar por destruir a cultura, a economia e o modo de viver que eles têm tido por tanto tempo. Por isso é que há tanta necessidade de imigração nesses países e, obviamente, que os migrantes um pouco se adaptam à cultura local, mas muito mais eles levam a cultura do seu país do que se adaptam àquilo que eles estão vivendo, quando eles acabam predominando em um número muito grande. Então, vocês podem ter certeza que não vai uma geração para que nós vejamos o mundo totalmente transformado em questões culturais, principalmente aqui no Ocidente. Mas não é só aqui não.
até o mundo árabe, que todo mundo acha aí que entre os muçulmanos tem uma alta taxa de natalidade, isso já não é uma verdade absoluta. Em muitos países isso já mudou, tá, pessoal? Mas vamos aqui ao que interessa. China faz manobras militares em Taiwan após posse de presidente separatista e promete o quê? Derramar aquele líquido vermelho, né, que transcorre aí por dentro dos nossos organismos. Manobras são fortes punições pelos atos separatistas no território, anunciou a agência de notícias estatal Xinhua. O Ministério da Defesa de Taiwan acusou Pequim de invadir seu espaço aéreo. Então eles estariam circundando a ilha com navios e passando por cima do espaço aéreo taiwanês com seus caças e aviões, né? Então esse cerco, na minha opinião, não é só por conta da eleição do presidente separatista. Óbvio que isso aí é um símbolo, é um sinal de que eles ficaram contrariados com a escolha de Taiwan, porque a partir do momento que o povo de Taiwan escolhe um presidente que promete manter Taiwan separado da China, e isso vai frontalmente contra o discurso de unificação territorial de Xi Jinping, eles teriam que dar pelo menos alguma resposta. Mas eu acho que isso vai além disso. Eu acho que tem a ver também com a taxação que os Estados Unidos fez aos produtos chineses, e nós já vamos falar sobre isso logo adiante. Só vamos ver um pouquinho mais a respeito do que aconteceu aqui. Então a China iniciou na manhã de quinta 2 dias de exercícios militares em torno de Taiwan, como punição pelos atos separatistas. Os exercícios ocorreram 3 dias após Lai Ching-te tomar posse como novo presidente da ilha, que o governo chinês reivindica como parte de seu território. As forças de independência de Taiwan, diz o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin, ficarão com as cabeças quebradas e seus líquidos, né, vermelhos corporais escorrendo após a colisão com a grande tendência de a China alcançar a unificação completa. Sempre intimidando e amedrontando os taiwaneses, né, que são, queira ou não queira, protegidos pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, senão eles próprios já teriam se entregado, penso eu, né? Não sei, a gente nunca sabe. O Ministério da Defesa de Taiwan afirmou durante as manobras chinesas que 28 aviões militares de Pequim cruzaram o Estreito de Taiwan, o que significa uma invasão do espaço aéreo taiwanês. A China negou essa informação. Segundo Xinhua, o porta-voz militar Li Shi disse que os exercícios se concentraram em patrulha conjunta de prontidão para combate marítimo e aéreo, apreensão conjunta, etc, etc, etc. Enfim, estão pressionando Taiwan como sempre, né? Mantendo a tensão em cima da ilha. Você imagine o que é viver nessa ilha numa situação dessas, né? Então, mais uma matéria aqui da CNN, né, dizendo mais ou menos a mesma coisa, repetindo aquilo que o site anterior também já tinha dito, né? Então, eles vão continuar mantendo a pressão. Nós temos que lembrar que Taiwan é um país importantíssimo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos pretendem usar esse país sempre como uma espécie de portão de contenção contra o dragão, para que não deixe o dragão tomar o mar. Já falei várias vezes para vocês que Taiwan fica bem no meio do litoral da China e, portanto, ele acaba separando as frotas do norte e as frotas do sul, né, dividindo a força chinesa ao meio. E caso um das pontas do litoral chinês acabasse sendo atacado, eles acabariam sendo enfraquecidos, porque qualquer das frotas que fosse passar do sul para o norte ou de norte para o sul poderia ser afundada por Taiwan, né? Então é sim um portão de contenção da China para o mar, porque os Estados Unidos pretendem manter o domínio sobre o mar, porque é pelo mar que se faz o comércio internacional. Um pouco se faz via terra, menos ainda se faz via aérea, né, porque o custo disso acaba sendo muito caro, mas o grosso mesmo, a grande quantidade de comércio internacional se faz via mar. E os Estados Unidos não quer deixar, e penso eu que não deixará, né? Eu penso que a China não vai conseguir conquistar Taiwan. É uma opinião minha, né? Embora eu acredite que ela vá, em certos aspectos, aí se tornar muito mais poderosa do que ela já está, mas nesse sentido aí ela, penso eu, não consegue conquistar Taiwan, não. E por outro lado, Taiwan também é, vamos lembrar mais uma vez, uma ilha que produz uma grande quantidade dos chips, né, de alta tecnologia que a inteligência artificial está demandando hoje. Então, se Taiwan
parasse de produzir chip, a inteligência artificial e a quarta revolução industrial simplesmente ficaria parada no tempo, né? Não seria mais possível suprir a necessidade que hoje é demandada. Então é altamente necessário que Taiwan fique ao lado dos Estados Unidos enquanto eles, pelo menos enquanto eles não têm autossuficiência nisso. Depois que os Estados Unidos tiverem autossuficiência nisso, a NVIDIA tem trabalhado nesse sentido, a NVIDIA tem batido recordes e recordes de lucro, mas mesmo assim eu acho que depois que eles conseguirem autonomia nisso, ainda continuarão tendo interesse em manter Taiwan independente, porque é o portão da China para o mar. E por fim, penso que a China também pode ter feito isso retalhando as atitudes do Biden, né, que foram exatamente aquelas que Trump dizia que faria. Estados Unidos quadruplicam tarifas sobre carros elétricos importados da China. Não foi só os carros elétricos, né? Os carros que vinham do BYD, que eram muito mais baratos do que Tesla, por exemplo, estavam entrando nos Estados Unidos mais baratos do que o próprio Tesla conseguia produzir lá dentro. Então, a solução para os Estados Unidos impedir, né, que a China continuasse conquistando o território foi tarifar. Território comercial, né? A administração de Joe Biden está aumentando significativamente as tarifas sobre importações estrangeiras da China, incluindo carros elétricos, baterias e semicondutores, em um esforço para proteger os empregos nos Estados Unidos antes das eleições de novembro. A Casa Branca disse que a ação foi cuidadosamente direcionada para setores estratégicos, que também inclui alumínio e aço, minerais, células solares, empréstimos portuários e produtos médicos. O que acontece? A China ela era uma alta compradora de aço, porque ela era talvez o país que mais estava construindo. Construíram prédios e mais prédios, existem inclusive aí histórias, né? A gente vê, se é fato não é, só indo lá para saber, né? Mas a mídia divulga que a China teria construído aí tantos edifícios ao ponto de que não há quem more dentro. E olha que a China é altamente populosa, pelo menos se consta isso oficialmente. E para isso ela demandou importar muito aço. Agora, ela não tendo mais necessidade de tanto aço porque o setor imobiliário está em crise, e ela sendo produtora e extratora de aço e minério de ferro, ela acaba que está sobrando aço e minério de ferro. Então ela estaria agora exportando, o caminho se inverteu. Por isso que o Brasil tem visto aí algumas empresas mineradoras perdendo valores nas ações, né? Porque elas perderam um grande cliente e outra correm o risco de sofrer com o aço chinês, que é aço de qualidade, né? Entrando no país. Por isso a China, os Estados Unidos, tendo a mesma situação para encarar, resolveu tarifar esse setor também. Mas não é só isso, né? Não são só minerais, são células solares, empréstimos portuários, produtos médicos, etc, etc, etc. E a China, obviamente, vai revidar, se já não está revidando através da pressão que está fazendo em Taiwan. Pessoal, o mundo está se complicando cada vez mais, eles estão querendo apertar o dragão chinês e o dragão chinês não está aceitando esse aperto, essa pressão. Quando é que isso aí vai acabar eclodindo, só Deus sabe. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.